Maravilha, então vamos fazer algumas brincadeiras, né? A gente tá vendo criptografia, tá vendo string, né? Criptografia nada mais é do que o ato de manipular strings, né? A gente está fazendo aí a manipulação de strings. Conseguir mexer com uma string, manipular, né? É bem bacana, dá para a gente fazer várias possibilidades de mexer, transformar, validar, verificar, qualquer coisa. Por exemplo, você quer criar uma regra específica para validação de senha. Acho que tem até exercício aqui, deixa eu ver aqui, tem. São os últimos, então deve ser antes. É um que fala do Goku, é isso? Goku, aqui, ó. Tem. Então, por exemplo, se você quiser fazer validação, olha lá, o 25 é isso. Se você quiser fazer validação, por exemplo, de senhas, você pode usar essa técnica daqui, né? Então, isso é muito comum. Implementações de regra. E aí, obviamente, dá para fazer altas coisas, né? Já desenvolvi sistema que as regras, elas são dinâmicas. Então, para cada grupo de usuário tem um nível de complexidade de regra diferente. Então, a gente salvava a regra que era imposta para o usuário, né? Tamanho mínimo, quantidade de caracteres, é, é, ter ou não algum grupo de caracteres, por exemplo, tem que ter letras, diferencia a letra maiúscula de minúscula, então são N possibilidades, né, de você fazer isso daí. Já montei sistema desse jeito, porque, por exemplo, você tem usuários que eles são somente internos da empresa, só dentro da empresa que ele usava sistema, ele não tinha acesso ao sistema de forma externa. Como não tinha acesso ao sistema de forma externa, o nível de senha dele não precisa ser lá as mil maravilhas, né? Porque o nosso problema é o cara de fora acessar o sistema e ter uma senha fraca. Eu já fiz também teste de validação de senha usando brute force para fazer técnica de verificação de segurança. Então, eu tinha uma base de dados que era o meu servidor de e-mail. Eu pegava o meu servidor de e-mail e rodava, né, algoritmos de brute force para tentar decriptar as senhas baseadas em dicionários, né? Então, toda vez que eu acertava isso daí, eu decriptava e armazenava. Porque se eu estou conseguindo decriptar baseado em um dicionário, provavelmente a tua senha não está respeitando algumas regras. Implementação, já fiz implementação em softwares livres. Por exemplo, a gente usava o Squirrel Mail numa determinada versão. E a determinada versão que eu utilizava não tinha um módulo de validação de senha. Era no máximo tamanho. Ele só tinha assim, tamanho mínimo de senha. Era isso. Só que eu quis impor para os meus usuários de e-mail que eles trocassem as senhas deles de senhas fracas para senhas mais robustas. As senhas mais robustas exigiam que ele tivesse letras maiúsculas, letras minúsculas, números, símbolos, em determinadas quantidades. E aí eu coloquei um validador. Se eu não estou enganado, o Mail, a interface web dele, do webmail dele, era em PHP, com JavaScript. Como vocês sempre ouvem de mim, eu não sou programador web, eu não gosto de programar para web, não sou front-end. E aí eu fui lá, dei uma googlada e descobri aonde, descobri primeiro os arquivos que eram acessados, as páginas, e fui lá, googlei, descobri como fazer a validação e fiz as contagens de caracteres, validações, para que tivesse essas técnicas daí implementadas, aumentando a segurança. A gente teve várias tentativas de invasão de e-mail, vários e-mails realmente invadidos, a gente bloqueia a conta, dá para fazer. Então, essas técnicas de fazer uma interface web que tinha
uma validação melhor, foi bem interessante, foi muito útil em questão de segurança. Lembre-se, eu sou administrador de rede. Usei programação para melhorar a segurança da minha rede. Então, uso, assim, muitas coisas desse tipo. E foi com base nessa montagem que eu criei esse script daqui. Eu precisava, por exemplo, criar uma senha inicial para os meus usuários. Mas a senha eu tive um problema que, por exemplo, eu falava para você assim, olha fulano de tal, a sua senha vai ser o seu, sei lá, o seu nome de usuário é a sua matrícula e a senha são os 5 primeiros caracteres do seu CPF, beleza? Aí o que que acontece? O cara, aluno de má fé, ele olhava a sua matrícula na lista de chamada, tem a sua matrícula na lista de chamada, ele sabia qual era o seu nome de usuário. Já que ele olhava o seu nome, ele tinha o seu nome completo. Ele fazia uma googlada lá no seu nome, aparecia o seu CPF. Com o número de matrícula e o CPF, ele entrava na sua conta. E aí ele criava acesso. Então eu tive problemas de invasões desse tipo daí. Logo, não podia ser, por exemplo, data de nascimento, CPF. Eu precisava gerar para cada usuário uma senha única e fazer com que ele troque essa senha no primeiro acesso. Mas as senhas tinham que ser individuais e elas tinham que ser senhas complexas, né? E aí, se ele precisasse, tentasse acessar, mesmo sabendo seu nome de usuário, ele começaria a ter problemas de pegar a tua senha. E aí eu comecei a gerar nomes de usuários com números aleatórios. Então você tinha, por exemplo, Cristóvão Cunha. Pegava o primeiro e o último nome. E eu gerava um número aleatório, verificava se ele já não era cadastrado na minha base, se não, beleza, gerava um número aleatório qualquer. Cristóvão Cunha 77. E aí, beleza, Cristóvão Cunha, já tinha outro Cristóvão Cunha 77, beleza. Tem, não dá, gera um outro número, Cristóvão Cunha, sei lá, 07. Eu usei 7 de novo, né? 06, pronto. Aí, beleza, gerava um número diferente. Então, eu poderia ter 100 nomes de usuários iguais, eu iria variando os números finais. E aí, dessa forma, o nome de usuário se tornou também algo único. E aí, além disso, eu gerava senhas únicas. E aí, senhas únicas. Eu criei senhas que dava para, sei lá, a gente tem que multiplicar, e a gente tem 27 caracteres maiúsculos mais 27 caracteres minúsculos. Eu usava 2, então dá 20, 27 vezes 27 vezes 27. Então, vamos fazer um cálculo, né? Calc. Eu utilizava, só que eu não posso ser repetido, então não são 27, são 26, né? 26 vezes 26 vezes 26 números. Eu usava 3 números, então de 0 a 9 são 10, sem repetir, de 0 a 9, né? Vezes 9 vezes 8 vezes 7, acho que era isso daí, mais os símbolos, a gente pegava uns 7 símbolos, né? Vezes 6 vezes 5. Aí o tanto de senha individual, eu poderia ter 265 milhões de usuários que eu não teria senhas repetidas, então eu sempre usava senhas novas, eu gerava de forma aleatória, gravava num arquivo, dizendo que eu já tinha usado aquilo ali, para que as próximas gerações não tivessem aqueles ali, tudo que ocorresse menos que tivesse no arquivo. Então eu fiz um esquema muito bacana e ele sorteava. Obviamente, a técnica mais fácil para mim foi gero todas, gerei todas, e depois eu vou sorteando né, aleatoriamente dentro do arquivo, e aí eu sorteei aleatoriamente, gerei bagunçado isso daí. Aí o mesmo arquivo gerou um arquivo bagunçado, e aí eu sorteava aleatório no arquivo bagunçado, e aí cadastrava
selecionada no outro arquivo, e aí o arquivo que ficava com os aleatórios, ele iria decrementando e eu tinha as senhas usadas. Ficou fácil de fazer, sem precisar nem de banco de dados, né? Ficou bacana de fazer isso daí. Só precisava ter as senhas armazenadas. Fiz em arquivo texto e funcionou muito bem a minha geração aleatória. Para a gente montar, então, isso daí, vamos construir uma possibilidade de criptografia para a gente começar a nossa brincadeira. Vamos fazer aqui o uso do Zenit Polar, né? O Zenit Polar, ele é um algoritmo de criptografia cíclico. Uma vez criptografado, se você rodar ele novamente na chave criptografada, né, no resultado criptografado, melhor dizendo, você obtém a entrada original. Então, ele é cíclico por causa disso daí. O mesmo algoritmo criptografa e decriptografa para voltar ao normal. Nunca usei esse algoritmo, não estudei como ele funciona, porque não usei. Beleza, Zé? Nunca verifiquei o Bcrypt, então nunca testei ele. Eu normalmente uso conjuntos de criptografias, né, para fazer alguma coisa. Então, sempre que eu vou criptografar alguma coisa, eu utilizo pelo menos duas criptografias. Então, por exemplo, eu tenho uma criptografia padrão e depois eu aplico um SHA-2, por exemplo. Aí já fica legal, porque posso fazer uma criptografia minha, usar uma criptografia padrão da linguagem, que vai sempre gerar alguma coisa, depois eu aplico uma outra, se não for essa daí que eu usei, duas diferentes. Ele usa um hash maior. Eu tenho problemas de segurança, né? Então eu sempre tento fazer o mais ferrenho possível minhas avaliações de segurança. Então eu sempre tento deixar mais difícil para ser quebrado qualquer coisa. Aí, começando a nossa brincadeira, vamos começar então entendendo, né? Eu tenho uma entrada e essa entrada de dados, ela vai ser varrida e aonde eu encontrar o caractere Z, substituo pelo P. Aonde eu encontrar um caractere P, eu substituo pelo Z e assim por diante nas outras palavras. Essa é a ideia do Zenit Polar, né? Então a gente vai fazer aí o Zenit Polar para a gente verificar. O Zenit Polar é qual exercício? Está aqui. Exercício 29. Vou fazer uma apresentação, depois vocês montam um menu aí para ver como que fica. Vou fazer algo mais simplório para a gente ver como que vai ficar aqui. Vou salvar aqui esse cara, vou chamar de Zenit Polar, que é o nome da técnica, né? Cri, cri, cri. NP, arquivos fontes, strings. Aí, eu vou pedir para o usuário entrar com alguma coisa. Se eu peço para o usuário entrar com alguma coisa, eu vou fazer lá o import do meu java.util.scanner. E aí a gente vai fazer a entrada lá do nosso sistema, né? Scanner, player, igual a um new scanner system.in. Vou pedir para o usuário entrar com a nossa, né, a nossa frase inicial. System.out.print. Entre com uma frase recebe, leia,
E aí eu vou usar novamente str, porque eu vou ler somente strings. Ponto next, next line. Show de bola. Já estou lendo a minha string. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a minha string e substituir. Aonde eu encontrar um Z, eu substituo por um E. Então, eu tenho que pensar nisso daqui, né? Joguinho da velha. Não, joguinho da velha. Ai, barra, 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 barra. Z, I, T. Eu tenho que substituir por polar. É isso daí que eu tenho que fazer. Essa técnica é extremamente verdadeira. Eu tenho que fazer isso daqui. Vamos fazer esse processo, então. Bom, muito tranquilo. Posso fazer de várias formas. Eu vou fazer da forma ogra primeiro. Braçal, manual, que eu não recomendaria para ninguém, mas é uma aula, vai ser didático, né? Vamos fazer então. For, porque eu preciso varrer a minha frase. Então, int i começando em 0, o i sendo menor que frase ponto seu comprimento, e isso é uma função. E mais, aí eu vou verificar se o frase ponto, vou jogar tudo para um case só para a gente testar. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou jogar agora, eu vou imaginar, por enquanto, que vai ser entrado tudo em minúsculo. Tô acreditando com muita fé. Só para a gente diminuir um pouco os nossos testes, para a gente ver. Então, char at da posição i, se isso daqui for igual a z, o que eu preciso fazer? Eu preciso reescrever essa frase daqui, gerando a saída criptografada, né? Então, eu vou criar aqui uma saída, e essa saída, ela, por enquanto, está vazia. Mas nesse momento, se for letra Z, eu vou fazer assim. Saída será mais igual a P. Se for Z, saída mais igual a P. Aí você pode olhar e me questionar. Cristóvão, você está com o pai, você está fazendo uma coisa estranha. Aqui em cima é apóstrofo e aqui é aspas. Por quê? Porque char at, ele gera para a gente um char. Então, um caractere. Então, eu tenho que comparar com caractere. Esse cara é uma string. Para não precisar nem fazer a conversão de um char para string, eu já estou colocando em string. Ah, mas eu coloquei dessa forma e funcionou. E funcionará. Só que você pode ter alguns problemas. Vamos ver os problemas associados, né? Como que eu vou verificar isso aqui? Vou fazer assim, ó. System.out.print ln e vou imprimir minha saída. E vamos ver o que acontece. Compilei, meu programa deu certo. Eu agora vou digitar Z, 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 A. A saída deu P, 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 P. Funcionou lindamente. Não tem problema de você usar, então, dessa forma. Não tem enrosco nenhum, né? O Pzinho lá em char não tem enrosco. Você pode fazer isso muito bem, porque ele vai pegar o caractere
esse caractere ele vai concatenar com uma string. Se concatenou com uma string, ele vira string no final. Então ele faz PPPP. Só que o A ele não entrou na jogada. Se ele não entrou na jogada, eu teria que ter aqui, por exemplo, zenit e transformando para polar. O A não entra, eu teria que ter aqui, então, PPP, A. Então eu teria que ter o A ali. O que vai acontecer nesse exato momento? Se o caractere for igual a Z, eu vou substituir por P. Se o caractere for igual a E, acho que eu peguei coisa demais. Foi? Eu disse que eu peguei coisa demais. Se o caractere for igual a E, eu substituo por O. Então aqui a letra O. Se não, se, né, o caractere for igual, for igual, já vai dar todas as letras. Z por P, Z por P, E por O, E por O, N por L, então N por L, depois o I por A, o I por A, depois o T por R, o T por R. Se não for nenhum desses daqui, só vou alinhar para a gente ver. Vou tirar um pouco o zoom só para poder alinhar tudo. Melhorzinho de ver. Eu vou fazer identado assim para poder ver como que ficou, ó. Esse cara. Esse cara. Esse cara. Faltando aqui uma chave. Literalmente foi para descobrir onde estava faltando as chaves. Fechou, fechou, fechou. Voltando a ampliar aqui. Se não é Z, E, N, I e T, ele vai copiar o próprio caractere de volta para a saída. Então, a saída vai receber exatamente esse caractere daqui, que é o caractere na posição especificada. E aí ele monta a saída. Ficou grande? Absurdamente grande. Compilou, rodou, e aí a gente vai ver. Entre com uma frase. Zenit, sei lá, 3 As. Aí vai ficar polar com 3 As. E aí a gente tem lindamente a conversão de zenit para polar. Só que, gostou? Só que, o que acontece? A conversão não é somente de zenit para polar, é de polar para zenit também. Então a conversão é bidirecional. O que é Z eu converto para P e o que é P eu converto para Z. Logo, essa quantidade absurda de if vai aumentar. E vai aumentar muito. Olha só o quanto que vai aumentar esse negócio, né?
Porque eu tenho que fazer os testes de todos os demais, né? Aqui. Aí vamos arrumar esse cara, né? Aonde for P, eu substituirei por Z. Dá uns enterzão nesse cara aqui. Uns tab, né? Aonde é P, substituo por Z. Aonde é O, substituo por E. Opa, deixa eu aumentar para vocês enxergarem melhor, desculpa. Aonde é L, eu substituo por N. Aonde é A, eu substituo por I. Aonde é R, eu substituo por T. E aí, a gente tem esse cara daqui, aqui embaixo. Agora eu vou voltar fechando. Olha lá, fechou tudo e voltou. Ficou enorme? Ficou. É o jeito inteligente? Não, isso aqui é um jeito ogro, né, de se fazer. Mas funciona. Tanto é que se eu escrever Zenit Polar KKKKK, ele vai transformar em Polar Zenit KKKKK. Se eu copiar isso daqui, então eu vou copiar isso aqui, eu acho que eu tenho que editar, marcar, né? Copiar, eu acho que tem que dar um Enter para copiar. Deixa eu ver se copia com Enter. Não vou escrever de novo mesmo, fazer o quê, né? Absurdo. Polar Zenit. Zenit Polar. Ele, o mesmo algoritmo que criptografa, ele decriptografa. Então ele faz a mesma coisa. Então é bacana usar ele. Horrível, né? Eu admito, olha só como é horrível. Vou tirar o zoom. Olha o tamanho disso daqui. E se eu fizer o Hot 13, que são 13 letras? Esse aqui só foram 5, né? Aí você vai ter que fazer 26 ifs mais o else. Caraca, ficou ruim, né? O bagulho não ficou legal, não. Vai ficar enorme de grande, né? Vai ficar muito zoado. Olha lá. Não é a melhor saída. Isso eu posso garantir. Alguém pensa em como fazer melhor? Como que eu poderia fazer melhor? Bom, a gente pode fazer um teste aonde é uma palavra, né? Onde é zenit, eu substituo por uma polar. Posso fazer isso. Então, eu poderia fazer exatamente isso. Eu vou fazer esse daqui, versão 2. Arquivo, salvar como. Fazer aqui uma segunda versão, versão 2 do Zenit Polar. Esse jeito funciona? Funciona, mas eu acho que Eu, eu nunca faria isso se não fosse em aula, viu? Só para deixar claro. Eu nunca faria desse jeito se fosse em aula. Se não fosse em aula. Eu vou criar aqui uma string chamada Zenit. E eu vou atribuir a ela o valor Zenit. Vou criar uma segunda string chamada polar e vou atribuir a ela o valor polar. Show? Fácil de entender, né? Perfeito. O que eu estou fazendo agora? Agora eu criei mais uma string. Se eu tenho uma frase e eu tenho que percorrer ela, e agora está tudo num lugar só, eu também tenho que percorrer isso. Logo, eu tenho um laço. Então, eu vou criar um laço para isso aqui. Vou chamar aqui de, só para ficar mais fácil de entender, é o F da frase,
vai ser F. E aqui eu vou fazer um for, alguma coisa. Agora aqui eu vou fazer assim. Int z começando em 0, ponto e vírgula, z menor que seu comprimento, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, z mais mais. E aí eu vou fazer um teste. Vou fazer um if aqui. Se frase na posição F for igual a zenit, ponto, caractere na posição Z, ele vai pegar exatamente o que estiver em polar, ponto, char na posição Z e colocar. Porque eu estou varrendo zenit. Ah, eu varri frase, então vai de 0 até menor que a frase. Estou varrendo. Ah, não é Z, né? É zenit, perdão. Perdão. É Z menor que. Perdão, Emily. Zenit. Ah, tá. Ufa. Pronto, desculpa. Comi algumas coisas. Acho que eu tô com fome, deve ser isso, né? Gordinho é fogo, né? Olha lá. Agora a gente fez isso aqui. Vamos testar só essa parte para a gente ver, né? Devo de tirar isso daqui, tudo daqui. Tem sobrando tudo isso daqui. Fechou. E a gente vai ter aqui alguma coisa. Então vamos experimentar, vamos ver se ele consegue fazer essa substituição. Mas, desculpa, né? Antes disso, a gente tem que pensar aqui. Se não for aquilo, eu tenho que pegar o caractere original. E aí, aqui vai dar um chabuzão, né? Vai ter um... Peraí, antes de fazer, né? Antes de fazer, vamos ver se isso funciona. Vamos fazer por partes. Vamos ver se isso funciona. Classe Zenit Polar versão 2. Ó, compilou. Beleza. Rodou. Vou escrever Zenit Polar kkkk. Ele colocou polar. Então tá certo. Por quê? Porque ele está pegando essa parte daqui e está conseguindo converter. O resto a gente ainda não está pegando. Os caracteres que não fazem parte de Zenit, ele não faz. Pela nossa estrutura, pelo nosso exemplo anterior, a gente iria fazer aqui else, e aí ia fazer esse cara daqui pegar de frase na posição F, porque frase é iterado por ele. Faria isso aqui. Olha o que acontece. Compilou, mudou, zenit polar, kkkk. Ele fez uma bela de uma bagunça, mas o que que ele está acontecendo, né? O que está acontecendo aqui? Vou colocar aqui para baixo só para a gente acompanhando o código. Nota que ele vai chegar e vai procurar na primeira letra, Z. Ele vai vir aqui Z. Ele encontrou aqui Z é igual, tá igual. Ele vai substituir por P. Então ele achou esse P aqui. Só que ele vai pegar o Z e vai verificar se o Z é igual a E. Não é. Ele vai copiar o caractere original aqui, que é Z. Depois, novamente. Para cada letra da palavra zenit, ele vai substituir. Então, ele vai pegar aqui P e fez tudo isso aqui. E fez tudo isso aqui. Depois o N, ele fez tudo isso daqui. Depois o I, ele fez tudo isso.
Depois o T, ele fez tudo isso daqui. Só que continua a brincadeira. Polar, ele não tem substituição, porque P não faz parte do zenit. Ele fez 5 vezes para cada um. E eu tenho 3 letras K. Para cada uma, ele fez 5 vezes. Então, ele está pegando e fazendo 5 vezes para cada um. Pior que tá. E aí você fala, nossa, aquele outro jeito tinha dado certo. Sim. Mas esse aqui tem pouquíssimas letras, né? Pouquíssimas linhas. Eu acho que está mais simples. Um teste inicial que a gente pode fazer é assim, eu varri frase e dentro dela, para cada letra da frase, eu varri zenit. E se eu fizer o contrário? Se eu varrer zenit e para cada letra de zenit eu pesquisar na minha frase. Será que muda alguma coisa? Vou fazer esse teste. Então eu vou inverter a ordem desses caras aqui. Eu vou pegar esse for daqui, vou colocar aqui, pegar o outro e colocar aqui para dentro. Inverti. O for de fora passou para ser o for de dentro. Eu fiz a inversão. Compilou, rodou. Vou escrever zenit, polar, kkkk. Aí ficou penit, polar, kkkk. Zonit, polar, kkkk. Depois ficou zelito, polar, kkkk. E aí, no final, ele ficou zenir, polar, kkkk. Ele ainda está fazendo bagunça. Ele não está acertando nisso daqui. E aí, é uma ideia interessante dele, o que ele está fazendo. Mas ele ainda não está legal, porque ele está fazendo uma substituição meio estranha, né? Ele está testando e não está indo, não está gravando na posição. Como que eu posso fazer essa troca daqui? E aí eu aceito sugestões. Eu gostaria de ouvir vocês com ideias de laços, né? Utilizando a estrutura de laço. Porque se for usar somente estrutura condicional, com certeza, ela é uma estrutura mais simples de montar. Porém, a gente só está falando para 5 caracteres sendo substituído por 5. Se eu tiver algo maior, a estrutura física aumenta muito. Então, eu tenho que automatizar isso de alguma maneira para que fique mais simples e não aconteça essa, esse estrago, né, digamos assim, esse estrago que eu tenho aqui. Como então eu poderia fazer isso? É uma boa pergunta. Como então eu poderia fazer isso de uma forma melhor, né? Dicas, ideias, pensa um pouquinho nesse código, experimenta um pouquinho esse código para a gente ver, né, o que poderia ter de diferente nele. Porque tem várias coisas legais, ó. Esse código já, a ideia é baseada nisso. Se você conseguir entender como corrigir, você chegou realmente no ponto ideal de como fazer. Vou parar essa gravação para a gente poder pensar um pouquinho, para não ficar parado aqui só, né, sem pensar, só pensando, né, sem codificar, e depois eu volto com uma próxima gravação solucionando.